abençoando as crianças. Estenda suas mãos para cá, irmãos, enquanto está saindo hora. Paz, igreja, que possamos aprender com as crianças diariamente, essa intimidade que eles têm com Deus, que a gente possa também buscar ter a todo momento. Gostaria que a igreja fechasse os olhos e estivesse em oração, porque o que a gente está vendo aqui não é o nosso amanhã, é o nosso hoje. Amém. Lá em cima, na nossa salinha, a gente acredita que nós não estamos cuidando de crianças. É um ministério que nós estamos preparando futuros ministros de louvor, futuros pregadores, futuros missionários. E a gente crê que essas crianças estão crescendo em graça, em estatura, em maturidade espiritual. A cada dia mais a gente se surpreende e aprende um pouquinho com eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui como igreja, Pai, reunidos, Senhor, para abençoar a vida dessas crianças que aqui estão, Pai. Que o nosso ministério de Azurinha, Espírito Santo de Deus, permaneça, Senhor, trabalhando no coração dessas crianças a Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com eles, nos ensinando, Senhor. Proteja-os durante a semana, em todos os lugares que eles colocarem os seus pés, Pai. Do último fio de cabelo até a ponta do pé, que eles estejam guardados blindamente dos Teus filhos, Senhor. Amém. Para que esse mundo, o Espírito Santo de Deus, não venha a atingi-los. Que eles possam ser luz, reflexo do Espírito Santo, do Teu amor, em todos os lugares. Que onde eles estiverem, a alegria do Espírito Santo seja contagiante. Que as pessoas sejam curadas através da vida deles. Que as pessoas sejam transformadas e que eles possam, Senhor, mesmo que tão pequenos, ser milagres na vida das suas famílias. Que eles possam reconstruir famílias, curar, Senhor, em nome de Jesus, porque cremos que Tu é um Deus de milagres e que usa mesmo os pequenos para falar com as pessoas, para trazer vidas para o reino, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és santo, Pai. Os proteja e é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um forte aplauso pela sua presença. Pode tomar o seu assento. Irmãos, informar que hoje nós não teremos a nossa salinha. Hoje, o culto da família, as crianças vão assistir o culto com os papais, amém? Como a Sani falou, nós levamos muito a sério o ministério infantil. Como eu sempre digo, o ministério infantil não é depósito de criança. O ministério infantil é culto. Lá na salinha, todos os domingos, eles têm o culto deles, né? Por exemplo, nós já encomendamos as revistinhas agora do segundo semestre e todos os cultos eles têm ali aulas, são ministrados pelas filhas da salinha, amém? Irmãos, dizer alguns anúncios rapidamente. No dia 13, nós teremos o nosso jantar de casais, amém? Quantos pode dizer amém? Se você está com o seu cônjuge, olha para ele, ó, jantar de casais. Dia 13 nós temos o nosso jantar de casais às 19h30. Vamos ter aqui uma palestra, vamos ter sorteio de brindes, vamos ter gincana. Vai ser um momento muito bom, vai ter uma ministração para os casais. Eu tenho certeza, você que é casado, você que é namorado, que Deus vai trazer um conhecimento profundo para a tua vida, amém? Domingo que vem nós temos o nosso culto de ceia. Esse domingo foi um domingo atípico, nós voltamos a ter o culto de manhã porque nós tivemos o nosso café da comunhão, encerrando o mês da família, né? Mês de maio foi o mês da família, o mês da família na tradição batista, e nós ministramos as famílias nesse mês, e hoje nós estamos encerrando esse mês da família, né? Então, tivemos esse café, vamos ter agora a pastora Ana Paula e o pastor André ministrando para as famílias. Então, irmãos, domingo que vem nosso culto retorna para as 18h30, amém? Amém. Irmãos, quarta-feira nós vamos ter o nosso culto no lar. Como os irmãos sabem, às quartas-feiras o nosso culto não vai ser mais aqui na igreja, foi decidido na Assembleia. Faremos nos grupos de comunhão, que são cultos que nós temos nas casas. Nós temos ali na Fazenda Hermitage, na irmã Liane, nós temos na Barra, na irmã Leila, e nós temos mais duas quartas-feiras que nós estamos abrindo pontos de pregação. Então, se você quer participar, mande mensagem para mim, para o Gesiel, para a Rafane, para o Rafael, para a Leuzinha, e participe. Eu costumo dizer que as maiores experiências que eu tenho vivido com Deus não têm sido no culto, mas têm sido nos cultos, nos lares e na ação social. Você sabe que essa igreja é uma igreja que tem um papel social. Nós apresentamos na nossa assembleia semana passada, só esse ano já foram
mais de 100 cestas básicas entregues. Você pode dar um glória a Deus? E nós vamos continuar, porque nós sabemos que a igreja tem que ter esse papel social, né? Paulo, lá em Hebreus 13, quando ele vai resumir o que é evangélico, ele diz assim: permaneça o amor fraternal, o amor ao irmão, o amor ao próximo. Então que nós possamos continuar nesse amor, amém? Hoje nós temos algumas pessoas nos visitando. Você que está nos visitando pela primeira vez, queria dizer, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Meu amigo que trabalha comigo, amigo de longas datas, Bruno, sua esposa Carol, seu filho Heitor. Nós temos os irmãos da Missão Meudon, que vieram acompanhar o André e a Ana Paula. Nós temos nossos queridos lá, Cláudia e Fernando, Nick, casal abençoado, né? Nós temos ali Marcelo e Lúcia e Manu, que não são mais visitantes, né? Já são de casa. Sofonias também, já nem considero como visitante, já é de casa, né? Meu amigo querido Felipe, sua esposa Josi, também que estamos prestigiando. Você pode dar um forte aplauso ao seu planeador visitante? Se você é membro, dê um abraço nessa pessoa, cumprimente ela, fala, seja bem-vindo em nome de Jesus, volte mais vezes. Aleluia. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de chamar aqui nosso irmão Sofonias para estar louvando ao Senhor antes da pregação. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar junto. Eu falei com o pastor que passa uma semana difícil, né? Não estou 100%, gripe muito forte, a garganta doendo, mas eu falei com ele, eu creio que Deus pode me usar da mesma forma, né? Então, Deus conhece o meu coração. Eu creio que a igreja também já está adorando junto, né? Então, vamos adorar junto. Quem souber o louvor, pode soltar. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te
Aleluia. Queria chamar aqui a nossa pastora Ana Paula, pastora querida, pastor André. Você pode dar um forte aplauso pela vida deles. Um casal abençoado que eu tenho a alegria de receber aqui. Ana Paula, né, é uma amiga muito querida. A minha família tem uma gratidão imensa a ela por tudo que Deus usou ela na nossa vida. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai usar eles aqui nessa manhã para trazer uma mensagem para as nossas famílias, amém? Para encerrar esse mês da família. Família é projeto de Deus, amém? De todas as missões que Deus deu para você, a missão mais importante que Deus te deu foi cuidar da sua família, amém? Eu tenho certeza que hoje vai ser bênção. Deixa eu chamar aqui o pastor Cláudio para estar orando pela vida da pastora Ana Paula, do pastor André. Senhor, meu Deus, Pai, ó Deus, sabemos que ela já é uma escolhida tua, Senhor, para estar aqui, Senhor, trazendo a tua mensagem nesta noite. Senhor, que tu venha nos abençoar, Senhor, com esta palavra, que nós possamos ouvir, Senhor, não o que queremos, mas o que tu tem para nos falar através, Senhor, da tua serva, do teu servo. Que tu venha abençoar, Senhor, esta manhã, que tu venha encher este culto da tua glória, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dando um grande abraço em nome da pastora Gabriela, da Missão Metodista Meu Dom, está lá na escola dominical. E eu já me sinto, eu e o André já nos sentimos um pouquinho fazendo parte dessa casa aqui, acompanhamos a igreja, acompanhamos a família pastoral, vendo que Deus faz na vida, né, no chamado de uma pessoa. E é tão bom a gente ver um chamado florescendo e a igreja crescendo. Então, a gente se sente pouco parte, né? E tomando café da manhã com os irmãos, acompanhando tudo dos irmãos. É um prazer para nós estarmos aqui, amém? Nós recebemos aí um grande desafio, né? E eu costumo falar que a gente, quando aceita o convite, a gente 5 minutos antes se arrepende, porque dá aquele friozinho na barriga. Eu estava sentada ali com minha esposa em casa e falei, quem foi que aceitou esse desafio? E a gente vem e fica um pouco tenso, muito temor, muito tremor. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem aí algo muito diferenciado para ministrar ao nosso coração nessa manhã. Um texto que nós já tivemos o privilégio de ministrar na nossa igreja, numa outra vertente. A gente vai dar uma leve pincelada, mas que hoje nós vamos enfocar aqui em relação à família. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Bem, eu me chamo André, né, o pastor já apresentou, minha esposa Ana Paula. E antes de começarmos com a palavra, eu preciso... Pastor Tiago, isso aqui é 1h da tarde? Isso, beleza? Então, antes de mais nada, eu preciso passar para vocês como tudo começou, né, comigo com a Ana Paula, até que nós chegássemos hoje a estar trabalhando com famílias já há mais ou menos 14 anos. Eu encontrei o irmão Sofonias, já nós fizemos casados para sempre juntos, 13 anos atrás, tá, irmão? 13 anos atrás, nós fizemos juntos lá casados para sempre, né? Eu não vim, nem a minha esposa, de um lar evangélico, tá? Fui criado na igreja católica. A minha esposa, quando eu a conheci, eu estava no fundo do poço. Um dia, eu vou contar meu testemunho aí, eu tive um envolvimento muito forte com drogas, com tráfico no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu voltei para a faculdade e conheci essa bela mulher. Deus colocou essa bela mulher no meu caminho, que fez com que mudasse todo o rumo da minha história. E nós viemos para Teresópolis. E quando eu conheci a Ana Paula, né, a minha vida começou a mudar. E quando eu conheci ela, era do Candomblé. E eu fui para o Candomblé junto com ela, né? Passamos um momento lá, enfim. E eu creio que Deus também deixa a gente passar por várias situações para que a gente tenha autoridade no que a gente vai falar, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, vai ficar contando testemunho, né? Vai ficar falando coisas. Mas o testemunho serve para edificar a nossa vida e para mostrar o que Deus tem feito com a gente, né? Hoje nós já trabalhamos mais ou menos 14 anos com família, com casais. Temos um ministério na igreja que é o Elo Perfeito. E já viemos há bastante tempo cuidando, né, e auxiliando, tomando café com casais, porque a família é o nosso bem mais precioso. E aí, viemos para Teresópolis, né, largamos tudo, a nossa cidade, enfim, já estamos aqui há 17 anos, né, e Deus foi transformando a nossa vida. E eu vou precisar falar uma coisa rapidinho, gente. Eu tenho TDAH e eu sou comunicador.
E aí, se vocês verem que minha esposa está colocando a mão no ombro, é porque é para eu parar de falar, tá? Amém? Enfim, e nós amamos o que fazemos, cuidar de casais e de família, tá? Eu costumo dizer que a minha esposa, ela é a teóloga e eu sou o contador de histórias, porque eu venho discipulando homens, né? Até pela minha trajetória, pelo que eu passei, às vezes eu estou cuidando de pessoas que têm problema com vício, homens que passaram pela mesma situação que eu passei, e aí eu vejo, né, o quanto Deus é misericordioso com a minha vida, e quanto Ele tem me usado, e eu agradeço e louvo ao Senhor por isso. Amém? Eu não vou me estender nessa fala não, porque senão eu vou me expor para cima. Amém? E nós vamos falar sobre um tema que é a cadeira da insatisfação na família. Amém. E esse tema, ele veio mais ou menos em abril do ano passado. E atendendo demandas de gabinete pastoral, eu assegi muito a pastora Gabriela nos gabinetes, e demandas de consultório. E o Senhor me deu um tema que eu fiz até um post no Instagram, até esqueci de botar aqui no Instagram, depois eu peço para o Thiago botar. Eu fiz um artigozinho e botei de como nós temos a facilidade de colocar o outro na insatisfação. E eu botei esse tema de cadeira da insatisfação, porque existe uma técnica terapêutica projetiva em que a gente bota uma cadeira vazia na frente do paciente para ele ali projetar algumas coisas. E a insatisfação é uma das coisas que nós conseguimos projetar facilmente. E o Senhor foi ministrando no meu coração e trabalhando algumas dinâmicas de igreja. No começo desse ano, aprove o Senhor conversarmos numa reunião pastoral e eu trazer esse tema. E eu, nesse primeiro momento, a gente falou muito sobre a insatisfação como igreja, como membros, como corpo. Como nós, sem querer, temos a nossa história de vida, e eu posso falar com isso com muita propriedade, e as nossas insatisfações, enfim, as nossas rejeições, quando a gente está em corpo, quando a gente está aqui reunido, quando a gente está lidando com liderança, como nós projetamos as nossas questões, muitas vezes mal resolvidas. E nós muitas vezes quebramos alguns princípios em relação a isso. Então, nesse primeiro momento, a passagem que nós vamos estudar aqui, que está lá em Êxodo 32:1, não sei se o irmão vai projetar, o Senhor trouxe ao nosso coração tratar a igreja, e foi um culto de domingo, foi um culto difícil, no sentido de que o Senhor traz a palavra de exortação sempre para uma direção, para um alinhamento, mas que nós conseguimos identificar algumas coisas em que nós estávamos ali projetando na liderança, projetando na igreja, e eu atendo meu público cristão, meu público de consultório é 98% cristão, então eu posso falar de várias igrejas, de vários locais, pessoas do Rio, e a gente vê como a insatisfação faz parte do ser humano, faz parte da trajetória de vida do ser humano, e quando a gente esbarra na igreja, a gente vê todas essas insatisfações, essas projeções sendo direcionadas para Deus e direcionadas para a igreja. Então, nesse primeiro momento, e quando o Thiago trouxe, o pastor Thiago trouxe esse desafio para a gente falar sobre famílias, o Senhor trouxe ao nosso coração de que nós usaríamos essa mesma vertente para famílias. Porque é muito comum o paciente chega para conversar comigo, ou até mesmo quando são casais do nosso grupo, o que sentam para falar é o quê? Insatisfação. Todas as insatisfações. E é errado falar de insatisfação, gente? Nós temos algumas insatisfações. Concorda comigo? Só que nós não podemos viver na insatisfação. E hoje nós somos uma sociedade, nós somos uma geração, vamos falar assim, que a gente está aprendendo a viver na insatisfação. E a gente não consegue, e a gente não visualiza nem o contentamento em Deus, porque está sempre faltando alguma coisa. E se tem um lugarzinho gostoso, aconchegante, mas que a insatisfação grita, é na família, é ou não é? Ela grita. Então, no casamento, a gente tem demandas de satisfação com os filhos, com os pais, e a gente precisa romper com alguns ciclos de satisfação na vida da gente para a gente poder progredir. O Senhor nos convida, Ele nos convoca a sair da cadeira da satisfação. Amém, queridos? Então, vamos abrir, se o seu irmão já vai projetar. Amém? Êxodo 32, versículo 1. E diz assim, vou ler aqui junto com vocês. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha,
Faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. A gente vai usar e vai focar esse versículo, porque Moisés foi um homem muito diferenciado, um líder muito diferenciado. E ele teve uma trajetória, ele teve uma convocação, vamos dizer assim, bem desafiadora, que de repente eu e você não aceitaríamos. De trabalhar aquele povo, de discipular aquele povo, de caminhar com aquele povo para sair de um lugar de escravidão e ir para a terra prometida. E aí quando a gente fala assim, não, ele estava levando esse povo para a terra prometida, esse povo estava alegre, esse povo estava animado, esse povo estava junto com esse líder, caminhando junto. E a gente sabe que na história nós vamos ver Moisés sofrendo críticas até dos seus irmãos por insatisfação. Sempre faltava alguma coisa ali. Moisés, nesse momento aqui, subiu ao monte para estar com o Senhor, para ouvir palavra de direção para esse povo. E esse povo insatisfeito foi falar para Arão: a gente não sabe se Moisés está. Se Moisés já tinha feito uma série de coisas, mas era insuficiente. Então, assim, não sei onde está. Faz aí pra gente aí um Deus aí pra gente adorar, porque a gente está, essa necessidade está sempre faltando alguma coisa. Então, assim, nesse sentido aqui, Moisés era sempre o homem que deixava faltar. Para esse povo sempre faltava, a ponto do povo desejar, em alguns momentos, a cebola lá do Egito, sim ou não? Aqui que eles estavam vivendo, eles estavam vendo coisas maravilhosas com o Senhor, assim como eu e você. Né, quando o André falou aqui da questão um pouquinho, que hoje não pode estar no testemunho, mas a gente anda conversando nessa semana, até por conta da palavra, a gente anda conversando um pouco mais, e a gente vai vendo a trajetória tremenda que o Senhor fez na vida do André, porque ele veio de uma criação, de uma estrutura muito diferente, e que ele não era para estar aqui. Ele não era para estar aqui. E aí, quando vem uma tribulação, alguma coisa, a gente conversa e fala: amor, lembra da onde você saiu? Nós precisamos lembrar que senão a insatisfação entra. Seja por um diagnóstico, seja por uma crise financeira, a insatisfação entra. E é muito natural para nós fazermos isso. Só que o Senhor nos convoca, como eu falei ainda há pouco, que nós precisamos, como igreja, precisamos como sociedade, precisamos como família, precisamos do nosso trabalho, sair do lugar da crítica, sair do lugar da condenação, sair do lugar do que falta e olhar para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que o nosso cônjuge está fazendo, para aquilo que o nosso filho está conseguindo avançar, para aquilo que a minha liderança está conseguindo fazer, para as coisas que estão acontecendo. Muito natural para o ser humano olhar para o que falta. Freud fala que a falta move o sujeito, ou seja, o que falta nos faz buscar as coisas. Mas quando a gente ancora na falta, que a gente senta na cadeira da insatisfação, a nossa vida paralisa. A nossa vida paralisa. E só existem 3 tipos de pessoas. Vou falar que minhas crianças oraram aqui, que eu adorei. Agora eu vou dizer no planeta. Agora eu vou englobar todo mundo na oração. As que sentam na cadeira da satisfação. As que colocam alguém na cadeira da satisfação quando não tem as duas ao mesmo tempo. Para a gente ver como nossa essência, para ver a nossa humanidade como grita. Né? Eu vou falar um termo que é muito nosso, né? Quando a carne está muito grande, está muito maior do que a nossa vida espiritual, nós temos uma tendência a fazer isso muito naturalmente. E nós vamos explanar isso hoje. O que é insatisfação, as consequências da insatisfação e alguns pontos que nós observamos que é muito natural a gente projetar na nossa família. Mas antes, queridos, eu tenho que falar uma coisa. Teve um insatisfeito no céu. A palavra diz que o orgulho precede a queda, mas antes do orgulho veio a insatisfação. Faltou alguma coisa para Lúcifer. A insatisfação, ela é perigosíssima. Porque quando a gente começa a sentar na cadeira da satisfação, a colocar alguém na cadeira da satisfação, a gente corre o risco de quebrar alguns princípios. E alguns princípios bíblicos. Lúcifer não se contentou com o que ele tinha lá. Ele era o cara, vamos dizer assim. Ministro, seu esplendor era maravilhoso. Mas alguma coisa deixou Lúcifer insatisfeito. E o orgulho veio. E houve a queda. Cuidado nas nossas projeções de satisfação.
Cuidado todo o tempo, o nível de cobrança que eu faço com meu esposo, que ele faz para mim, é que a gente não está falando que as DRs não podem acontecer, viu, mulheres? Fiquem à vontade. Façam as DRs, que os homens não gostam. A gente não tem que falar que alguns pingos nos is, a gente não precisa fazer. Mas cuidado para a gente só não projetar no outro insatisfações. Cuidado para a gente não deixar esse sentimento ficar maior do que as coisas boas, do que está acontecendo. E cuidado para a gente não quebrar alguns princípios. Amém? Amém. Costuma dizer que, né, de DR aqui, que quando ouviram essa frase que a mulher tem as 3.000 palavras, né, e o homem tem quantas? Não sei. Já ouviram isso? Quem ouviu aqui? Levanta a mão, já ouviu? Lá em casa as 3.000 palavras são minhas, né, gente? Queria passar para vocês rapidamente aqui o conceito de insatisfação. É um estado permanente ou crise de descontentamento consigo mesmo, com Deus e com outras pessoas ou coisas. A insatisfação é sintomática, nota-se a ausência de paz com Deus. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais insatisfeita fica com tudo e com todos. Você consegue identificar hoje em você a sua insatisfação? Se você parar agora um minutinho e fechar os olhos e refletir, né? Qual é a minha insatisfação hoje? O que eu venho reclamando com o Senhor? Irmãos, quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu entendo o conceito de contentamento. À medida que eu me afasto de Deus, que eu não busco a palavra de Deus de manhã, eu agora fiz um combinado com a minha esposa, eu chego em casa de noite, eu boto o telefone em modo avião e só ligo quando eu saio de casa. A minha prioridade, a minha primícia é ter o meu devocional e ler a palavra do Senhor. E quanto mais eu faço isso, mais eu vejo que Deus faz por mim. E quanto mais eu passo por luta, tribulação, calúnia às vezes que fazem contra mim, eu olho para o Senhor e falo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Foi como minha esposa falou, eu olho lá para trás. Nós passamos por processo, viemos aqui para Teresópolis, né, depois de tudo isso que eu já falei aqui no começo. E ficamos 2 anos morando de aluguel aqui em Teresópolis. E decidimos, vamos morar aqui, vamos ser cidadãos teresopolitanos. E aí nós nos mudamos, vendemos um apartamento no Rio, compramos uma casa aqui, né, recém-convertido naquela época, irmão, que a gente estava fazendo casados lá, né? E eu falei, agora estou convertido, glória a Deus, agora é só vitória. Irmãos, 3 meses depois de ter mudado para cá, ter comprado a casa, veio a tragédia e nós perdemos tudo. Vimos as pessoas morrendo ao nosso redor. E no começo eu ficava assim, por que isso, Senhor? Por que, né? Agora que eu me converti, estou contigo, glória a Deus. E aí eu vivi um tempo de insatisfação, de descontentamento. E falei para as pessoas, vou voltar para o Rio, o que eu estou fazendo aqui? Trabalho para mim estava ruim, né? Essa insatisfação veio assim de uma forma, né? Problema de saúde também, comecei a ter uma leve depressão. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E as pessoas chegavam para mim, e aí, tudo bem ou não? Perdi minha casa, né? Poxa. E aí eu vi duas palavras uma vez, nosso pastor lá na igreja, que falou o seguinte. Primeiro foi o seguinte, você é o que você vive. Se você vive se rastejando, as pessoas vão passar por cima de você. Se eu tenho Deus, se eu declarei, Senhor, eis-me aqui. E olhar lá tudo atrás que Ele fez comigo, eu ver naquela tragédia que muitas pessoas morreram, perderam famílias inteiras morreram, e eu só perdi o quê? Uma casa, né? Tijolo. Deus foi tão misericordioso que os muros, e a nossa casa era do lado da Assembleia de Deus, lá em Campo Grande. O muro do quintal desabou e a água ficou na altura do rodapé. Mas nós vimos tudo aquilo acontecer. E aí quando eu começo a pensar que vem coisas erradas na nossa vida, né? Parte financeira, o que foi, eu paro, peraí. Não vou deixar a insatisfação bater no meu coração. Eu olho para trás. Isso eu falo toda hora minha esposa. Eu olho lá atrás. Cara, não é nem voltar aqui como a minha esposa falou. Eu já desci do monte para não levar uma rajada de fuzil nas minhas costas. Aí eu olho, Deus fez na minha vida. Eu falei, não posso, Senhor. Amém, vamos lá. E tudo que a gente faz, a gente conversa, a gente... Deus nossas DRs sim, porque todo casal vai ter aqui. Ninguém se fosse santo, a gente é levado. Então que a gente possa hoje entender o que quais são as nossas insatisfações, né, como casal, como família, como membro da igreja, e chegar, pastor, preciso de ajuda, Senhor, me ajuda.
Deus não criou o homem para que andasse sozinho, né? A gente falou lá em Gênesis, né? Deus tirou a minha segunda metade aqui, né, minha? Para caminhar comigo. Então que nessa manhã nós tenhamos esse entendimento sobre a insatisfação. Identificarmos na nossa vida o que eu tenho deixado me afetar de uma forma que eu começo a me afastar de Deus. Hoje eu não me vejo sem Deus. Eu não me vejo longe do Evangelho. Eu não me vejo assim, ver uma família sendo destruída. A gente fica tão triste essa semana. Essa semana não, já há um tempo. Um determinado casal da nossa igreja que está separando, a situação como foi. E a gente, a pessoa está na igreja, a pessoa conhece. E está vendo uma situação que assim, eu não entenderia. E eu não vim de um lar evangélico, eu não sei. Será que é porque eu não vim de um lar evangélico que eu quero cada vez mais me agarrar e não soltar isso? E vemos pessoas se autodestruindo, casamentos indo embora. O mundo falando que família é o quê? Casou, separa. Casou, separa não, irmão. O que Deus uniu, o homem não separa. Então qual é a sua fragilidade no seu casamento? O que está te deixando insatisfeito? O seu olhar, vou falar para o sacerdote, o seu olhar, o que está te deixando insatisfeito? Ao ponto de muitas vezes jogar para sua esposa o problema. Sacerdote é aquele que toma as decisões, que dirige a sua família. E se a sua decisão for errada, você vai fazer que nem Acã, você vai levar a sua família à destruição. E não é só você, a sua geração para frente ali vai acabar. Então nessa manhã, mais uma vez, eu quero identificar, fale para você, eu quero identificar, Senhor, onde está a minha insatisfação? Qual é o meu descontentamento? Amém, irmãos? Amém. Não botou a mão no ombro. Viu? Eu deixei. Me controlando. E quando o André fala aqui da questão, nós não viemos realmente de berço evangélico, isso não está para quem já nasceu cristão ou não, mas a gente vê nesse tempo, né, e até os seminários têm trabalhado muito, hoje quando vai falar de pregação, alguma coisa assim, como está a nossa geração como igreja, né, e a geração que está chegando, a nossa filha vai fazer 19 anos em setembro. E teve uma fase da Ana Clara, agora ela está melhor, né? Eu falo que uma amiga falou isso para mim, né? Que tem uma fase da adolescência dos filhos da gente, que é o filho pródigo, um dia eles voltam, né? Porque eles estão dentro de casa, eles criam um mundo só deles. E assistindo aquele desenhozinho Divertidamente, o 2, tinha um tédio. Eu falei, gente, Ana Clara. Mas ela era um tédio inteiro, tudo para ela, mamãe, vamos embora, eu tô com tédio. Vamos ser mamãe, eu tô com tédio. Porque tem uma satisfação, que é da essência. Né, e ensinar ela a satisfação, o contentamento no Senhor. Ela está com 18 anos, aí fazendo alguns planejamentos de curso, quer fazer faculdade no Rio, ou seja, nós fizemos o êxodo, né, fizemos uma contramão de sair do Rio, ela quer ir para o Rio, uma cidade extremamente violenta, então o Senhor está gerando isso, né, está dando estratégia para a gente lidar com isso, mas nós sabemos que ela está insatisfeita. Nós já percebemos em alguns momentos que ela está chorando, que ela está orando, porque ela já queria estar morando lá fazendo faculdade. E a gente tem ensinado ela que tudo é no tempo do Senhor e que ela tem que viver o contentamento, que nós estamos podendo fazer para ela, através de cursos e tudo, é o que nós podemos fazer nesse momento. E ela tem que aprender o contentamento do Senhor. Então, a todo tempo nós precisamos nos policiar para que a gente não deixe a insatisfação dominar a nossa vida, não deixe essa insatisfação roubar aquilo que o Senhor tem feito de bom por nós. Em oração, e ontem nós sentamos para identificar alguns pontos que a gente entende que, como demanda, né, no nosso grupo discipulado a gente costuma falar que o grande líder é o Espírito Santo. E as próprias demandas que trazem são os casais. Então, assim, a gente vai ouvindo os casais, vai conversando na nossa rotina, nos nossos problemas diários, a gente vai identificando alguns pontos que são cruciais. E hoje nós trouxemos 3 pontos que a gente sabe que não esgota, né? Mas quem sabe, em outro momento, nós somos convidados e a gente continua esse tema. 3 pontos que nós observamos na relação de família, que geram muita insatisfação. E vou falar para vocês, a insatisfação, ela é um pezinho para uma coisa que a gente chama de divórcio emocional, em psicologia. Muitas vezes nós falamos do divórcio jurídico, que é realmente o afastamento de um para o outro, enfim, todo o processo burocrático. E viver divórcio é viver um momento muito difícil. Mas eu vou falar de categoria, com categoria com os irmãos aqui,
que muitos casais já estão vivendo em suas casas um divórcio emocional. Não há um divórcio jurídico, mas existe o divórcio emocional, por conta da insatisfação. Por as insatisfações que foram crescendo, não foram trabalhadas, e aí vai tendo um afastamento do homem com a mulher. Ontem eu estava conversando com o André, ontem, se eu não me engano, que o maior índice de divórcio está na faixa etária ali dos 50 anos. Porque as construções no começo, né, da vida conjugal que são muito grandes, conquistar uma casa, vem os filhos são muito grandes na vida do casal, toda aquela demanda. Com 50, geralmente numa trajetória, né, com 50 anos os filhos já estão ali finalizando a adolescência, uns vão sair de casa para fazer faculdade, outros vão casar, e fica o homem e a mulher novamente. Aí um olha para o outro e fala assim, por que eu casei com ele mesmo? Por conta de tantas coisas e tantas insatisfações que não foram resolvidas. É o maior índice de atendimento de casais que eu tenho no consultório, por exemplo, é nessa faixa etária. Não é em casal muito jovem. E que a gente venha olhar para isso com cuidado, né? Olhando como geração, como igreja, como corpo. Como o André falou aqui, existe um apelo, né? Agora tem cerimônia de divórcio. Já tem casas de festas e cerimonialistas trabalhando em cerimônia de divórcio. Então, assim, como o apelo do mundo hoje é do descartável, né? Como é muito fácil a gente banalizar o casamento, eu não gosto mais, não quero mais, e aí eu vou viver uma outra coisa e aí acontece o divórcio. Ou quando eu não me dou conta de que eu estou colocando meu marido na cadeira da satisfação, e quando eu vejo, já não tem, então eu faço muita questão de sair, não sei se você, nós já conhecemos um casal, que ele ia para os eventos, ele ia para as coisas da igreja, a esposa nunca ia. Não é porque ela estava fora, ela estava trabalhando. Já não tinha química, já não tinha mais ligação entre eles ali, por conta de insatisfações. E hoje nós vamos pontuar aqui 3 pontos, que eu sei que a gente não tem muito tempo, que nós observamos que acontecem de forma muito corriqueira nos casamentos. A insatisfação do olhar o que está acontecendo, só olhar o que está faltando. Existe uma ferramenta na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu uso, que ela é uma ferramenta de distorção cognitiva. E o deveria é uma distorção cognitiva. Então eu deixo de olhar para o que o André é, para o que ele faz. E ele é um pai assim, que eu converso com a Ana Clara, que ele é um pai exemplar, porque eu não tive uma figura paterna muito saudável, meu pai era dependente químico. Meu pai morreu de soro positivo com 47 anos de idade, porque ele usava droga injetável. Então, às sextas-feiras na minha casa, eu era polícia ou era traficante cobrando a gente. Morava lá no Rio. Então, a figura do meu, quando ele estava bem, ele era uma figura presente, uma figura carinhosa. Vocês têm noção, gente? Meu pai era promotor público. E, às vezes, andava como um mendigo na rua, por conta da droga. Então, eu não tive essa figura muito presente, muito saudável, né? E vou projetar isso, mulheres, vou falar das mulheres agora, irmãs amadas. Como nós projetamos, mais ainda um pouquinho, porque todo ser humano projeta, mas nós mulheres, nós temos uma tendência a mais. E a figura do marido vai ser essa figura natural que nós vamos projetar todas as nossas carências. E aí você começa a cobrar do outro aquilo que está faltando, e algumas vezes se faz necessário, sim, inversão de papéis e tantas outras coisas. Quem está fazendo casados aqui está vendo, estão vendo de perto essas questões. Mas eu deixo de olhar para o André porque ele faz. E às vezes eu chamo a Ana Clara, porque o André é meio mosca de padaria com a Ana Clara, tem que falar. Ontem ela foi para o Rio pela primeira vez sozinha, até chorou. Tive que trabalhar o marido em casa, porque ela ficou, e ela está se sentindo, né? Só fazer um parênteses aqui. 2 minutos. Rapidinho. Então, como a Ana Paula falou, nós fizemos um caminho, viemos para Teresópolis, né? E na época, o meu pensamento era o seguinte: eu não quero criar minha filha nesse meio onde eu vivi. Eu morava no Rio Comprido, cercado de favelas de Comando Vermelho. O pastor Tiago conhece lá, sabe muito bem como é que é. Eu falei, no meu coração, é o seguinte: eu não quero criar minha filha aqui. E aí nós viemos para Teresópolis, né? E ela, assim, começou num lar cristão, né? Ela já nasceu ali dentro do evangelho. Na verdade, já estava na barriga, e a gente já estava no candomblé, estava na barriga. Mas ela veio para cá, então ela conheceu, diferentemente da gente, a palavra do Senhor. Ela vive isso, né? E aí, quando a gente depara, né? Não, minha filha vai fazer a faculdade, tem por aqui. Não, ela quer ir para o Rio. E eu desesperei, né? Mas aí tudo bem, a gente criou aqui, né, uma cidade tranquila, a questão de segurança e tudo. E eu falo para ela, filha, você não tem a malandragem do Rio. Você para ir para o Rio, você tem que ter a malandragem.
Não é malandragem ruim, não, é você saber andar lá. Né? Usa 2 celulares, um ruimzinho, outro guardado, enfim, uma certa coisa. Como você fala, e ela é uma menina muito doce. Então, até para falar situações, eu falo, você tem que ser mais, aí você é legal, você vai mudar a sua essência, mas tem situações que você vai também se mostrar frágil. Né? Então, assim, eu sempre conversei muito com a minha filha, né? Ela sabe de todo o meu passado. Né? E eu costumo dizer que uma vez a gente estava caminhando lá, tiramos um final de semana, faz bastante tempo, em Arraial do Cabo, ela vai estar no meu olho, né? Em Arraial do Cabo, e eu estava contando a minha história para ela, né? E assim, a Ana Paula estava estudando, e quando lá era faz temporada, a praia vazia, né? Deu umas 10 voltas na praia, e voltando, eu contando várias coisas da minha história. E ela só fez assim, que o cachorro fez assim, tipo assim, papai, tô contigo. Então, assim, ontem eu acompanhei em todo momento que ela estava indo pelo celular. Falei, filha, compartilha a sua localização. E aí foi uma vibração quando ela chegou. E ela botou uma frase que eu fiquei rindo, que foi o seguinte, gente, para terminar essa parte, que para minha esposa botar a mão no meu ombro. Que foi o seguinte. Eu estava falando com ela, né? Aí a Ana Paula falou, papai está emocionado aqui na cama. E ela falou, emocionada por quê? Eu que estou emocionada. Entrei no BRT com um sorriso maior que a minha cara. Falei, gente, ela quer andar de ônibus, eu odeio andar de ônibus. Mas assim, ela está crescendo. E eu falei para ela o seguinte, filha, onde você estiver, você vai mudar o ambiente. O ambiente não vai mudar você. Né? E fomos a primeira agência que ela foi fazer, só para terminar rapidinho, fomos para uma primeira agência que ela foi fazer, para conhecer e tal, né? Para fazer esse curso que ela está fazendo antes da faculdade, né? Que vai ser lá no Rio. E aí fomos numa agência, né? E, cara, assim, nós entramos, eu falei, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Né? Assim, mas nós entramos, fomos com ela, tá feio, muito ruim lá no recreio. E ela vai fazer cinema, tá, gente? E aí eu trabalho na área, então eu falo tudo para ela. E aí entramos, ficamos ali com ela, aí mandamos usar para minha esposa, gente, o que é isso aqui? O que ela está fazendo aqui? E aí acabou lá o teste, ela viu. Mesmo não se sentiu bem, não viu? Ela mesmo se sentiu bem. Quando nós saímos, ela falou, pai, mãe, perdão. Por que, filha? Porque eu trouxe vocês nesse ambiente. Eu falei, não, filha, eu quero que você veja como é, e esse é um ambiente que você não vai ficar, você não vai seguir, você não vai estar. Então, assim, eu vi que é o seguinte, está valendo a pena, ela está entendendo, ela sabe o que é o errado. A gente nunca omitiu, a gente, como casal, a gente vai seguir aqui, vai falar algumas coisas, mas a gente sempre conversou muito, nós conversamos demais. E às vezes temos casais que estão em insatisfação, não conversam, não buscam ajuda. Tem nosso irmão Indy e Hannah que estão aqui, né? A gente costuma dizer lá no discipulado, né? Irmão, está com problema, grita, chama, estou precisando de ajuda. Antes que chegue, né, ladeira abaixo. Desculpa, gente, precisava falar. Então, o primeiro ponto que eu queria falar em relação à insatisfação é deixar de olhar a realidade e focar no que deveria ser. Então, não é trazer para... Olha, eu entendo que nós vivemos durante uns anos a inversão de papéis. E chega um momento que para a mulher fica muito pesado, muito pesado. Vou falar sobre isso. E nós precisamos ter algumas DRs, sim. Mas o Senhor começou a me convocar a olhar para o André, para as coisas que ele fazia. Porque com a Ana Clara, por exemplo, e aí eu até interrompi, eu tenho chamado aquela vez, ela reclama, né? Mas mamãe, eu queria ir para tal lugar sozinho, meu pai queria ir comigo, porque no começo, quando falou do curso Rio, ele falou que ia descer todo sábado. Eu não falei nada, porque ele estava no café da manhã, eu falei assim, mas como que ele vai fazer isso financeiramente? Impossível. Era descer de ônibus, uma coisa, descer de carro é outra estrutura. E ele ficar de 11 às 8 fazendo o quê no Rio todo sábado? Não tem como, ele ficou um sábado, quase não aguentou. Mas eu deixei. E quando ele levantou, ela, mamãe, mas eu quero ir sozinha. Né? E como eu quero ter meu espaço. E aí eu vou conversando com ela de que o pai que ele é, porque é um pai que eu não tive. Que tem os excessos, tem. Mas que tem coisas muito boas. Né? Ele tem um instinto muito protetor. Então, nesse momento, eu consegui passar para ela isso. Olha só, tira essa insatisfação. Olha para uma realidade. Tem um pai aqui que está com você. E eu não vivi isso. O meu pai, ao invés de me proteger, ele expunha a gente a questões delicadas. Então, você tem um pai experienciado. Está certo que a gente precisa dar uma podada, porque ele é demais. Né? Mosca de padaria mesmo. Aquela mosca que fica em cima do pão doce, é ele. Só que assim, a gente precisa lapidar e não viver a insatisfação.
Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui, esposas, esposos, os filhos que estão aqui, que são mais velhos, não deixem de olhar a realidade para focar apenas no que deveria estar acontecendo. A gente pontuou aqui alguns exemplos, por exemplo, a esposa, né, ou o esposo que cobra da esposa mais atenção e mais carinho, mas deixa de olhar também que de repente essa mulher está sobrecarregada, ou esse esposo está sobrecarregado. E aí há uma cobrança na linguagem de amor, né? Nós aí temos 5 linguagens de amor. Então, o André tem muitos gestos de serviço, ele chega da padaria, eu tenho que descer para ver o que ele trouxe na sacola. Gente. Eu tenho que ver que ele trouxe pão de queijo, ele trouxe pão doce. A gente está em educação alimentar, mas ele compra bolo, ele compra tudo errado. E aí eu tenho que descer, o Ninja e Hannah são testemunhas disso, né? Tem que ver o que ele traz, porque é o gesto de serviço dele. Então, assim, a gente parar de olhar para isso. Está faltando troca de carinho, há uma sobrecarga, vamos olhar para isso também. Porque se está faltando alguma coisa em algum lugar, é porque tem um excesso em outra. Isso é clássico. Isso é clássico. Ah, não, eu consigo dar. A mulher faz muito isso, né? E eu vou falar uma coisa para as mulheres. A gente faz e tira a onda. Mas eu aprendi com o pastor Rafael da Batista, lá no Vila do Peão, que o fato de estar dando certo não significa que está certo. Nós precisamos entender que nós não precisamos assumir tudo. Tem coisas aí que nós precisamos dizer alguns não de vez em quando. E a mulher ela vai se sobrecarregando. E se sobrecarrega, ainda foi a culpa do marido, que às vezes não está nem sabendo. Que você fez um acordo, você fez um manejo, o André vai falar sobre isso daqui a pouco. Então não deixem de olhar para a realidade. Construam pontes novas, precisam consertar algumas coisas, consertem. Mas não deixem o deveria tomar conta do casamento de vocês ou da relação do filho com o filho de vocês. Amém? Amém. Vamos lá. Mas agora tem mais 30 minutos, né? Vou falar. Falta de acordo gera insatisfação. Gente, eu vou falar uma coisa. Aí no começo eu falei, eu falo 2 coisas, mas eu falo. A segunda coisa é o seguinte. Costumo dizer quando a gente está pregando para casais, assim, enfim, que se eu fosse a minha esposa, quando ela me conheceu, eu não casava comigo. Entendeu o negócio aí? Entendeu? Eu era um íngua, um traia. Mas eu tenho assim, por eu ser comunicador, tenho uma facilidade para falar, até para vender, já fui vendedor. Mas enfim, eu consigo persuadir a pessoa. Né? O dom que Deus deu, hoje eu uso para o bem, né? Lógico, né? Mas como eu influenciava a minha esposa, né? Quando eu queria comprar coisas, eu comprava sem falar com ela. Não havia acordo. E quando eu queria comprar, por exemplo, a gente precisa trocar o carro, eu chegava para ela, esse carro tem que trocar. Não, mas a reboque da parafuseira para isso aqui vai bater o motor e a gente vai gastar um dinheiro, vai botar o terror. Eu achava que o carro ia explodir, tinha que trocar realmente. Tem que trocar esse carro. Aí a gente comprava o carro e se endividava. Isso é um caso típico, estou falando de carro, mas tem quantas coisas no homem, eu vou falar aqui para os homens, quantas coisas você no casamento tem estado insatisfeito e muitas vezes você chega para a esposa e persuade ela, ou faz sem ela saber, compra, faz, sai, sem falar com ela. Quando nós nos casamos, completamos já 29, 26 anos de casado. Tá? Eu me lembro que eu falei o seguinte, uma alegria, uma tristeza, né? Com dor, sem dor, em cada renal, os cálculos para fora, ela cuida de mim. Eu vou estar com ela. E nosso começo foi muito difícil. Por quê? Por toda a trajetória, né? Pelos meus pais são portugueses, meu pai já faleceu, tem minha mãe. E por tudo que eu vivi, que eles não puderam me dar, que eles não tiveram, hoje eu entendo isso, eu passei por muita coisa. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá no fundo do poço, eu não era convertido, mas eu já estava falando assim, Senhor, me dá uma família. Eu não falei, Senhor, eu falei, gente, eu quero mais isso, eu quero uma família. E eu fui para a faculdade, Deus trouxe, colocou lá para mim. Então, perdi meu raciocínio, mas tipo TDAH. Do acordo, vamos voltar aqui no acordo. É assim, gente, o TDAH é assim. Então, assim, eu não posso, foi na alegria e na tristeza, eu estou junto com ela. E por muito tempo, houve a inversão de papéis. Ela assumiu praticamente toda a casa. Tudo. Por quê? Era criado e minha mãe fazia tudo. E aí vou falar para os homens aí, né? Sabe, né?
Mãe fazia tudo. Ela lavava a cueca, fazia tudo, fazia comida. Só chegou uma época da minha vida que eu comecei a sair de casa, que eu aprendi a cozinhar para não passar fome quando a gente viajava, assim, quando eu viajava com a galera, né? Os feriadões e tal, para não passar fome, porque ninguém sabia cozinhar. Então eu vou cozinhar, eu aprendi. Mas fora isso, tinha tudo na mão. Daqui a pouco nós vamos entrar em um outro assunto antes de terminar, né? A situação dos pais, né? Que foi sufocante. Então, assim, se eu me casei com ela, né? Deixar eu, né? Casa, né? Sua parentela e vai. É você, sua esposa e a nova família. Vou honrar pai e mãe, sim, mas é uma nova família. E eu tenho que ter acordo com ela, eu tenho que falar o que eu vou fazer. Eu não vou tomar decisão sozinho. Quando a gente fala de submissão, a submissão é isso. Ela está junto comigo na nossa missão. Quer levar a palavra do Senhor, reconstruir famílias que estão sendo destruídas. E na contramão de tudo que está sendo falado hoje em relação à família. Se você parar para analisar, eu estava conversando um dia com um engenheiro, arquiteto. Hoje você vai ver os apartamentos. Antigamente os apartamentos eram 110, né, 100 e tantos metros quadrados. Hoje é pequenininho. Estão construindo de apartamento pequeno, por quê? Não tem mais aquele... O pastor falou aqui no começo, né, o pastor Tiago falou de sentar, de estar à mesa. Eu fui criado, sentado, comendo na mesa. Tudo bem que não tinha conversa, né? Mas lá em casa eu faço questão, né? Durante a semana não dá, final de semana, todo mundo aqui. Vamos bater papo, vamos falar, vamos fazer fofoca, né? Fofoca gosta, né? Fofoca santa. Mas vamos, tem que estar junto. Então tem que ter um acordo. E quando eu falo na inversão dos papéis aqui, eu vou entrar falando, ela assumia determinadas responsabilidades, sem falar comigo também. Porque eu já vinha de uma situação que tudo era, precisava fazer. Aí ela, com mais responsabilidade que eu, por tudo que ela passou na vida, quando vinha as situações, ela, não, vou matar no peito, eu vou fazer. E aí depois de muito tempo, o que ela fez comigo? Ela me treinou, né? Tipo assim, olha, tem que comprar isso para fazer o almoço. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá, gente? E eu, não, beleza, tá, vou deixar pra lá. Aí faltava, ela ia lá, assumia, fazia as coisas, sabe? Até o dia que ela deixou faltar. Mas peraí, eu te falei. Então assim, aí em outras situações, ela assumia, um tempo atrás, eu nem lembro o que foi que eu falei, peraí, você fez isso sem falar comigo. Eu tive que falar com ela. Não, porque aconteceu, não, você fez sem falar comigo, você assumiu, tudo bem, já é teu estilo, mas hoje nós não somos mais assim. Eu vou ter que resolver isso. Então quando eu falo que as decisões do sacerdote vão levar a sua família adiante, ou para o fundo do poço, né? Essa decisão você vai tomar com a sua esposa. Nós temos um exemplo que a gente até já falou no grupo de casais, e a gente usa esse exemplo que a pessoa falou quando ministrou o casal de paciente na época, elas conhecem, que um casal de conhecidos, eles têm 4 filhos, enfim, ele é autônomo, é professora do município, morando de aluguel, estavam juntando dinheiro para entrar num apartamento. E um dia um amigo em comum, um amigo do casal, mas pediu para ele um dinheiro emprestado com uma certa situação. Ele foi na poupança, pegou esse dinheiro do apartamento e deu para ele, sem falar com ela. Emprestou. E aí esse dinheiro nunca mais voltou. Então, assim, qualquer decisão, né, qualquer tomada de iniciativa, o acordo se faz presente. É necessário que haja o acordo. É uma das lições dos casais. E é uma lição dos casados, que é uma lição que a gente não esqueceu. Isso gerou um grande problema nesse casamento, né? Pela glória do Senhor, eles conseguiram reverter, enfim. Mas imagina, você está na expectativa de você dar uma entrada num apartamento, quando você vai procurar na poupança, o dinheiro não está, você leva um susto, aí depois que você descobre o que aconteceu. Então a gente precisa tomar conta disso, né? Olhar para a questão do acordo com mais cautela, com mais cuidado. Tudo que é decidido, né, não é se ele tomar uma decisão errada, só ele vai apagar. Não acontece assim quando a gente é casado. Todos vão viver essa consequência. E a esposa também vai vivendo essa consequência. Então eu não penso mais em mim apenas, né? Eu penso em todo, tenho que pensar por todo mundo. Por que o divórcio hoje está fácil? Porque nós estamos numa geração tão narcisista que eu primeiro lugar. Então eu quero me resolver. Eu não quero saber se o outro está resolvido, se ele vai sofrer. Eu quero me resolver. Porque a gente está muito autocentrado. E a gente esquece de olhar para que quando eu casei uma só carne, todos nós vamos viver todos os reflexos de escolhas, todos os acordos e desacordos. Amém?
Então, falei a primeira vez da questão de deixar de olhar a realidade e eu focar no deveria. O André trouxe agora a questão da insatisfação pela quebra de acordos, ou quando não há acordo. E eu vou falar dos filhos. Deixar de ver o que os filhos estão fazendo e só cobrar o que falta. Nós vivemos essa fase do tédio da Ana Clara e era muito comum para a gente chegar muito cansado em casa e ela tem um checklist dela, né? Que ela poderia fazer para ajudar a gente em casa. Só estudava. E aí, quando a gente chega em casa cansado, você bate o olho só naquilo que ela não fez. E eu comecei a me incomodar comigo mesmo, e a gente conversando, vendo, que a gente chegava em casa e era só para reclamar do que ela não tinha feito. Você não lavou a louça, não cuidou da cachorra, você fez não sei o quê, você fez não sei o quê. E a lista é grande, né? E só cobrava o que faltava e deixava de olhar para aquilo que ela fazia de bom. Ela é uma menina que assim, nunca deu problema pra gente na escola, nunca acompanhei ela até a terceira série ali, estudando. Depois eu vim estudando, eu estressava mais a criança porque a criança me estressava, então pedi um suporte. Mas assim, nunca foi uma filha de ser chamada na escola para nada, super responsável com os trabalhos de escola, até agora quando ela terminou o ensino médio. Entendeu? Uma pessoa que muito carinhosa, ela é muito tranquila, ela é muito doce. E a gente vai vendo o que falta com os filhos e vai deixando de olhar para o que os filhos estão fazendo, a índole dela, o compromisso dela com o Senhor. Ela faz o devocional dela todo dia sozinha, sempre fez, desde muito novinha. Gostava de trabalhar na obra, ela é serva como nós somos. E a gente, como que a gente vai lidar com realmente as falhas dela, que ela precisa ser educada. E detalhe, quer morar sozinha. Então, como é que vai acontecer isso, né? Vai para o Rio e deve morar sozinha. E aí, como é que a gente vai lidar com essa demanda? Precisa educar, precisa ensinar, mas sem ficar enfocando só no que está faltando. Até que chegou um momento que Deus começou a gerar isso no nosso coração mesmo, porque a gente estava olhando muito para o que estava faltando e deixando de olhar o que ela tinha de bom. Deixar de olhar a convivência dela. Deixar de olhar que, quando o André fala aqui, né? O nosso lanche à mesa, que é quando a gente conversa, o Índia e a Hannah estão sempre em casa tomando café e ela gosta de estar com a gente até um certo momento. Quando o assunto ela já acha que não é, ela pede licença, sai, vai dormir, alguma coisa assim, mas ela gosta de estar junto com a gente. Ela tem 18, 19 anos, ela podia estar querendo viver outras coisas. Mas nunca foi dela. Então, o Espírito Santo começou a deixar no nosso coração que hoje os pais, né, que estão aqui, comecem a olhar para os seus filhos. Tem coisas que precisam ser ajustadas? Queridos, vai ter sempre. Vai ter sempre. Mas que a gente também enfoque, né, faça um reforço positivo de olhar para os nossos filhos com mais carinho e olhar para aquilo que está dando certo, aquilo que ele consegue fazer, olhar para a índole dele, olhar para o movimento que ele faz positivo, porque senão fica tudo muito, muito maior. Todas as falhas ficam sempre maiores. E aí a gente vai tornando isso muito grande. A ponto de, às vezes, chegar, a gente falava com ela, reclamava do que ela não fez, daqui a pouco ela hora de a gente comer alguma coisa e dormir. Isso começou a gerar um incômodo na gente. Então, que nessa manhã o Espírito Santo vem deixar no nosso coração esses 3 pontos, né, do deveria, da cobrança, do descontentamento, dos desacordos, cuidado com os desacordos, cuidado com tem aquele ditado, né, combinado não sai caro, conversem sobre isso. E vamos olhar para os nossos filhos, né, como a professora orou aqui, pediu, né, para essa geração, que já é a geração do hoje. É uma geração que está fazendo, é uma geração que gosta de estar na presença do Senhor. É uma geração que precisa ser lapidada, porque está num momento histórico, né, muito difícil, em que eu por mim mesmo e a gente tem que ensinar a contramão. Mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Eu estava ali e tinha uma criança atrás de mim, acho que um lourinho, não precisa nem de louvor, porque ele estava cantando o suficiente. Ele estava amarradão ali, isso é lindo, né? Ele falou tipo, né? Nossa, ele assim, mó barato. Então assim, vamos olhar para o que está acontecendo na mesma vertente ou até maior para o que está faltando. Vamos deixar a insatisfação tomar conta do nosso coração, na nossa família. E quando a insatisfação está muito grande na nossa família, nós temos uma tendência a buscar respostas nas coisas do mundo. Nós temos uma tendência a olhar a grama do vizinho, né, que é sempre mais verde. Nós temos uma tendência à comparação. Insatisfação e comparação andam juntas. Porque o marido de fulano não é assim. Porque a esposa de Beltrano não é assim. Porque o filho de Ciclano não é assim. A gente tem que ter muito cuidado de levar na cara para comparar com outras pessoas. E que a gente tenha nessa manhã o discernimento de que nós vivemos o contentamento do Senhor. Vivemos um processo de lapidação interna. Porque quando a gente se converte, né, eu vou falar para nós, né, a gente vive, vai viver Cristo, a gente vê muitos movimentos de comportamentos externos. Que de repente ia beber, deixou de beber, né, usava droga, deixou de usar.
de repente fornicar, de repente se prostituir, isso tudo é válido e é isso mesmo. Só que o maior desafio de ser evangélico é quando Cristo nos convida, nos convoca a lapidar o nosso coração, lapidar as nossas crenças, lapidar a nossa história, diminuir o nosso eu. Então, quando a gente está no casamento, é o nosso eu gritando o tempo todo, nossas satisfações querendo, serem resolvidas o tempo todo, cobranças o tempo todo, e a gente deixa de ver aquilo que deveria. E o André, quando eu li essa palavra na igreja, como eu falei anteriormente, nessa outra vertente, ele tem um histórico, ele tem uma, vamos dizer assim, eu falo que ele é PhD em viver satisfação, porque por conta da história de vida dele com os pais dele, muitas vezes ele foi convidado a sentar nessa cadeira, e ele fechou essa palavra na igreja, não vai fechar agora, como ele se sentia, quando ele tentava ali alguns movimentos com os pais dele, e assim, honra e glória para os pais deles, deram o que puderam dar pela criação, amém? Aqui não há nenhum tipo de mal em relação a isso, mas veio um fruto de satisfação ali, em que ele buscou muitas coisas que ele falou aqui, ele foi buscar no mundo uma resposta, e por conta de uma necessidade de validação, a insatisfação busca uma necessidade de validação, amém? Então, quando ela fala que eu sou pegadeira, essa situação já passou, tá? Hoje eu não me coloco mais, não deixo que ninguém me coloque nessa cadeira da insatisfação. Durante muito tempo, como a minha esposa falou, como eu falei aqui na questão dos meus pais, eu buscava uma aprovação do meu pai, da minha mãe, em tudo que eu fazia. Só que eu nunca me dei conta que eu nunca ia atingir. O que eu falava, eu trabalhei em cartório 11 anos. E aí, muito tempo antes do meu pai morrer, lá atrás, tem alguém que trabalha em cartório aqui? Não? Eu falei com meu pai, faz uma doação de usufruto. Então, só vocês entenderem o contexto que eu vou passar aqui. Faz uma doação com usufruto, porque o dia que aconteceu alguma coisa, que ainda não era contado como registro, era debação, já não é mais, vai passar a ser registro, vai ser mais caro depois, fazer todo esse trâmite, inventário e tal. Aí, primeiro pensamento que eles falaram para mim foi assim, tá querendo que a gente morra, contar tudo, não tinha muita coisa não, mas beleza. Eu falava uma coisa, estava por aqui, saia por aqui, e aí eu vi o de fora. Ele mandava problema, o André resolvia. Moral da história, esse do cartório, o que aconteceu foi o seguinte, há 9 anos mais ou menos, meu pai faleceu, morreu nos meus braços, teve um infarto fulminante, e eu tive que cuidar de todo o inventário. E aí, para pagar as despesas do inventário e tudo, a gente teve que vender um imóvel lá no Rio para pagar. Você entende a minha insatisfação? Uma voz no meio da multidão que fala e ninguém escuta. Quando eu era novo, eu trabalhei lá no Rio na Volkswagen, tinha tipo um jovem aprendiz. E eu comecei lá com 14 para 15 anos. E eu já dirigia, com 13 anos já comecei a dirigir, 14 eu tinha um Chevette velho lá, sem freio, eu troquei por um Opala 76. E aí eu fazia questão de mostrar para meu pai que eu sabia dirigir. Aí eu passava lá na frente da loja do meu pai, tirava o carro do depósito, e descia para autorizar, passava na porta da loja dele, um carrinho novo lá, era Santana, quem gosta de carreira lembra Santana Sport, Gol GPS, eu passava lá na porta dos carros, placa verde, não tinha nem carteira. Aí pai, opa, já dirige. E aí naquela época era mais comum você até dirigir sem carteira lá no Rio, Eu já dirigia, E aí uma vez eu ia uma festa e eu falei, pai, me presta o carro, mas você não vai ver. Não vou te prestar meu carro. Não é porque eu não sabia dirigir, porque eu sabia dirigir. Mas eu passo todo dia com o carro aqui na sua porta. Se os caras que são donos do negócio lá, confiem e deixam eu descer com o carro, você que é meu pai, você não deixa eu pegar seu carro. E eu tinha um tio que era taxista, e a gente no final de semana, eu ia para a porta do prédio dele, e a gente fazia mecânica no carro dele, eu mexia no carburador dele,
E ele tinha 3 carros lá, né? E aí um dia, eu estava com 17 anos, né? Eu tinha um aniversário para ir lá no Marina Barra Clube. Eu, vou chegar lá de Buzum, jovem, quer chegar de carro, né? Chegar lá, descer no ônibus tudo arrumadinho. E aí meu pai não me emprestou carro. E nessa época eu estava, né, sem carro velho, nem carro velho tinha. E aí eu falei pro meu tio, eu estava lá, e não, passa aqui, pega meu carro. Então eu queria, e aí a gente entra tendo a questão da paternidade, né? Ele não pôde me dar o que ele não teve. Hoje eu posso dar para minha filha o que eu não tive, porque minha paternidade está no Senhor. E aí foram várias situações, e a última, para encerrar essa parte, no trabalho. Eu conheci a Ana Paula na faculdade, mas teve um período que eu saí da faculdade e fui fazer formações eu queria trabalhar e ganhar dinheiro, eu queria ficar 5 anos lá, e eu sempre fui muito assim, gostei de trabalhar. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu acho que isso também, por ter essa independência, eu fui para onde eu fui, né? Enfim. Mas eu fui trabalhar num curso de informática, me colocaram lá como supervisor e eu era professor lá no Rio, lá no centro. E aí eu consegui fazer um bom trabalho, desenvolver lá. Abrir novas turmas, literalmente eu conseguia formar uma pessoa nessa área, né? Que a pessoa vinha lá crua e ela saía com uma formação, fazendo segurança de rede, cabeamento estrutural, tudo. Montei um curso de manutenção. E aí o diretor olhou e falou: cara, eu vou abrir uma filial lá na Barra da Tijuca, lá no Downtown. Você quer ir para lá? Aceita esse desafio? Quando a gente montar tudo, depois eu te dou a gerência de lá. Pô, demorou, vou para lá. Dessa vez morava em Jacarepaguá também, né? E aí peguei e fui para lá. Nas minhas férias, eu trabalhando, pagando estacionamento do meu bolso, né? Tomando até prejuízo. Não, cara, os caras vão me dar a gerência. Pô, né? Vou dar um up, beleza. Aí acabamos toda a obra, eu fiz todo o projeto de cabeamento, de elétrica, tudo para funcionar, um curso redondo. Arrumei 2 parcerias, uma na antiga Universidade de Gama Filho e o Colégio Anglo-Americano. Já estava ali tudo encaminhado. Esse diretor chega lá com um cara engravatado: esse aqui é o fulano de tal, vai ser o gerente daqui. Minha vontade era de pular no pescoço daquele abençoado. Mais uma vez o quê? Cara, e a minha vida sempre foi assim, nada, pum, morre no final, né? E com isso, com essa insatisfação, tudo que eu começava depois eu não terminava. Eu começava um projeto, daqui a pouco, uma barreirinha e tal, não conheci o senhor, né? Vou fazer outra coisa. Eu sempre fui de facilidade em montar um negócio, tocar um negócio, daqui a pouco desanimar, acaba e monta outro negócio. Eu não ia, eu não perseverava, aconteceu alguma coisa, vinha essa insatisfação, e eu estava sempre nessa cadeia da insatisfação. Hoje, eu tenho satisfação de trabalhar na obra do Senhor. Satisfação porque eu sei que eu tenho um pai, eu sempre tive um pai, e o pai muitas vezes também vai deixar você passar por determinadas situações. Quando eu falava do meu pai no começo, eu falava até com uma certa raiva de coisas que aconteceram, viu? Vou contar um testemunho, eu vou falar de coisas que aconteceram comigo. Mas em dado momento eu comecei a olhar o seguinte: hoje a gente vê, né, a gente fala muito de geração Nutella, raiz, e aí eu fico assim quando a pessoa fala: essa geração de hoje. Gente, essa geração de hoje é fruto do que nós somos, nós vivemos. Então, se eu fortaleço um jovem, e aí a importância do ministério infantil, né, de adolescentes, de jovens, se eu fortaleço ele na palavra dessa base, coisa que nós não tivemos, né, você vai criar um adulto forte. Então, por tudo que meu pai passou, a minha mãe, eu entendo também a forma rígida. Meu pai não conversava comigo, meu pai nunca falou sobre relacionamento, nada. Eu não sei direito o passado do meu pai. Amém. E aí você vai buscando em outras pessoas, em outros lugares, em outras coisas. Mas eu entendo também que aquilo ali me forjou. Eu vejo hoje, por exemplo, né, hoje a garotada
negócio é videogame e tudo, mas quem é da minha idade, mais ou menos 50 e poucos anos, naquela época, o pessoal queria saber era dirigir carro. Quer ter carro, quer ter moto. Hoje é tudo Uber. Uber, beleza. Mas também temos uma geração que bebe demais. Então ajuda mesmo, né? Porque senão vai. Né? E Deus me deu muitos livramentos nessa área. Então o que eu falo é o seguinte: se você por algum motivo se coloca, ou se alguém te colocou nessa cadeira da insatisfação, comece a meditar nisso hoje. Busca ajuda, busca a palavra, busca o Senhor primeiramente. Eu falo com a minha filha, quando a minha esposa falou aqui, que muitas coisas ela fica, né? Essa questão do contentamento. Eu falo, filha, você é abençoada. Aí ele já, pai, mas ela chorou comigo. Poxa, eu falei, filha, Deus faz tudo certo, devagarzinho. Você acha que o pai não tem vontade de pegar agora, alugar um apartamento lá? Ou ali mesmo comprar uma casa para você poder morar lá? Mas tudo tem o seu tempo. Deus faz tudo certo. Ora o Senhor. Coloca diante do Senhor, filha. E Ele vai fazer. Se é a vontade dele, as coisas vão acontecer. Ela já começou o curso. Então, etapa, ela foi sozinha. Chorei ontem, chorei. Emocionei. Ficava olhando no celular, o rostinho dela era assim no mapa, né? Falei, filha, compartilha a localização. E aí, quando ela chegou, ela falou, nosso bebê chegou, a bebê ela vai sair. E aí foi o que minha esposa falou lá na frente. E aí, quando ela sair, quando ela for levar a vida dela, como é que fica o casal? E eu já estava com a minha esposa, eu mandando um monte de link para ela de pousada na praia, maneira, né? Sou Senhor, só lugar top, né? A gente tem que viver. O casal, se você tem dificuldades, né? Tanta coisa a fazer com a sua família, com filhos, mas tira um tempo também, o casal tem que tirar um tempo. E a gente, quando estava, na primeira vez que a gente estava na reeducação alimentar, a gente começou a caminhar na reta ali. Aí a gente nem levava o celular, a gente ia só falando da cobrinha. E voltava lá no final da reta, voltava falando da cobrinha. Fofoca gosta, né? E ela quem lá e conversava, e começava a conversar. Né? E eu puxo mais a conversa, né, gente? A minha esposa falou um dia, eu acordei cantando pagode pra ela. Quem merece, gente? Pagode gosta, mas era pagode. Então assim, cara, eu falo pros casais, sabe, se abrace mais, fale mais, ame mais. A vida é um sopro, né? É tão rápido, né? Eu vejo coisas acontecendo. E aí eu não tem nada a ver com o assunto, mas eu falo para você, sacerdote, qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Né? Hoje, que estaria escrito lá? O André foi um cara muito doidão, muito maluco, mas ele mudou. Deus mudou a vida dele. E ele depois deixar o legado para a filha vai falar, cara, meu pai viveu isso aí. Meu pai foi doido, foi maluco, mas ó, era um cara de Deus, ajudava a reconstruir famílias. E todos nós temos um espinho na carne. Então lute também contra esse espinho na carne. Aonde que você pode cair, peça ajuda, mas não cair sozinho. Amém? Para a gente fechar, a gente vai ter uma de oração. Mas esses poucos exemplos que o André trouxe, né? Numa época muito diferente, década de 80, 90. Então, assim, errado dirigir sem carteira, obviamente. Mas ele queria mostrar para esse pai que ele tinha algo muito importante que ele aprendeu a fazer, né? Ele queria uma validação desse pai. Os meus sogros tinham realmente uma dificuldade muito grande com validação. Sempre do outro era muito melhor. Sempre o externo era muito melhor. Isso fez com que o André buscasse validação em outras situações. No trabalho também. E no casamento também acontece isso. Né? Cuidado com as insatisfações, homens e mulheres, que não são trabalhadas em casa, porque podemos ser fontes vulneráveis de validação fora. Todos nós estamos suscetíveis. Às vezes a gente escuta assim, mas homem, né? Homem, essa frase me incomoda muito. Homem é assim mesmo, né? Não, ele não é assim mesmo. E a mulher também sofre vulnerabilidade. Os filhos também sofrem vulnerabilidade. Por insatisfações que não são bem resolvidas dentro de casa. Por coisas que a gente está deixando de conversar, por coisas que a gente está deixando de olhar. Por coisas que a gente está deixando de potencializar porque estão acontecendo. Atenção com as insatisfações que estamos colocando o outro a todo tempo. Atenção
com cadeiras que a gente está sentando, que a gente não tem que sentar. Essa semana eu atendi uma paciente que está passando uma pressão grande no trabalho. Mas, na verdade, a pressão não é por erro do trabalho dela, qualquer outra coisa. O chefe dela está recebendo uma pressão e ele não está sabendo lidar com a pressão que está recebendo, ele está sangrando em cima dela. A ponto dela perder o horário de almoço, já está gerando problema no casamento. E na consulta a gente trabalhou, a satisfação não é sua. Você tem que fazer a sua parte, você vai ser parceira do seu chefe, sim. Mas você está sangrando alguma coisa que não é sua. Você está sentando numa cadeira de satisfação que não é sua. Ele tem que resolver isso lá. E não transferir para você. Você deve 3 horas da manhã fazendo algo que não foi pedido. E sem querer a gente vai. E existe uma necessidade financeira. Toda necessidade é a oportunidade da gente fazer coisas que não é para fazer. A gente não pode ver na necessidade. E quando vê a gente abraçando. Então, atenção com isso. Amém? Convidar vocês a ficarem de pé. Vamos ter um tempo de oração. E nessa manhã o Espírito Santo possa vir, né, como já veio na palavra, esse povo insatisfeito com uma liderança, insatisfeito com todos os sinais que o Senhor já tinha mostrado para eles. Insatisfeito com um líder tão presente, um líder que buscava o Senhor. A insatisfação fez eles quererem outros deuses, né? Na verdade, a insatisfação, eu vi uma pregação esses dias, a insatisfação já é uma idolatria. Isso é forte. E que a gente trabalhe no nosso coração. E vocês, individualmente, conforme a gente estava ministrando aqui, algumas coisas podem vir do seu coração, da sua história, da sua infância, né? Da relação dos seus pais, você como pai, como mãe, do seu casamento. Vou pedir para você fechar seus olhos e nós vamos ministrar agora uma oração. Que o Espírito Santo venha trazer lembranças de pessoas que nós colocamos em cadeira de satisfação durante a nossa trajetória de vida. Quem sabe o nosso cônjuge, quem sabe até nossos pais. Não esquecemos da humanidade dos nossos pais. Quem sabe um amigo, quem sabe um líder, quem sabe um pastor. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração cadeiras que nós sentamos e que hoje o Espírito Santo nos convida a levantar, a sair. Porque faltou, porque erramos e carregamos esse peso, não nos perdoamos. Que o Espírito Santo ministrar no nosso coração que nós somos convocados a uma grande missão, que ela não pode ficar paralisada na satisfação. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, Senhor, te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é presente todo o tempo. E o Senhor, Pai, com a sua paternidade, vem sobre nós, nos ensinando, nos alinhando, nos corrigindo, Senhor, trazendo, Senhor, à luz aquilo que está nas nossas sombras, para que a gente possa, Senhor, acertar, para que a gente possa alinhar. Pai, em nome de Jesus, tudo que foi ministrado aqui, eu peço, Espírito Santo, sobre agora, Senhor, o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada casal, de cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, que o trono da insatisfação, Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja revisitado hoje, Senhor, Pai, para que se busque uma grande satisfação. Seja quebrado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, toda idolatria de insatisfação, toda murmuração, todo descontentamento, em nome de Jesus. Pai, te pedimos que o Senhor venha ministrar no coração, no nosso coração, na nossa mente, nessa manhã, o contentamento no Senhor, a alegria, Senhor, porque a grande obra já foi feita na cruz, a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos convoca, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos alinha, porque o Senhor nos ajusta. Nos ajusta nessa manhã, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Se temos colocado o nosso cônjuge, se temos colocado o nosso filho, se temos colocado, Senhor, pessoas na cadeira da insatisfação a todo tempo, vivendo no deveria e deixando de olhar para aquilo que está acontecendo com contentamento. Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelos desacordos, por coisas, Senhor, que fizemos, Senhor, com a nossa livre e espontânea vontade, sem consultar o cônjuge, sem consultar alguém. E hoje, Senhor, muitos pagam o preço disso. Te pedimos perdão por essa insatisfação. Te pedimos, Senhor, perdão pela insatisfação com os nossos filhos, Senhor. Oh, Deus, por olhar muito mais do que eles não fazem, na maioria das vezes, do que olhar pelo que eles fazem, Senhor.
Te pedimos, Senhor, perdão como corpo, como eclésia, como membresia, Senhor. Senhor, de uma grande responsabilidade que nós temos como a igreja, não a igreja de 4 paredes, mas a igreja do Senhor. Quando faltamos com nossa liderança, Senhor. Quando faltamos, Senhor, com a nossa responsabilidade. Quando nós não nos dedicamos como deveríamos. Quando reclamamos, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Que nessa manhã o Senhor venha gerar no nosso coração a contrição do coração, o arrependimento. E traz, Senhor, para cada um de nós aqui a porção exata, Senhor. Pai, para que a gente possa revitalizar a alegria, o contentamento, Senhor, e a satisfação na nossa vida. Que possamos olhar para a cruz, que possamos olhar para o Senhor, que possamos olhar para todos os seus ensinamentos, Senhor. Gratos por fazermos parte, Senhor, da família do céu, Pai. Essa é a nossa grande alegria, Senhor. Porque cremos que o Senhor ressuscitou. Cremos, Senhor, que nós temos uma caminhada, uma jornada aqui. Mas que nossa morada não é aqui, Pai. Nossa morada é com o Senhor. Por isso nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Viu? Mais uma vez, um prazer estar aqui com os irmãos. Amém. Possamos sair da cadeira da insatisfação, amém, irmãos? Possamos olhar e dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi o segredo de viver contente, amém? Vou chamar aqui a Ana Paula mais uma vez, André, pedir a igreja que estenda as mãos para cá, vamos abençoar essa família, esse casal. Ana Paula, André, a Clara, sua filha. Estenda suas mãos para cá, vamos orar e abençoar eles. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela palavra dessa manhã. Te agradecer pela vida desse casal, Pai. Te agradecer pela vida da Clara, que não está presente, mas está sim com o André e com a Ana, onde eles vão. Te peço, Deus, que o Senhor abençoe essa família, que a graça do Senhor seja estabelecida sobre a vida deles, a bênção do Senhor seja estabelecida sobre a vida deles, ó Pai. Brinda essa família, Pai, que os teus anjos sejam acampados, ó Pai, onde o André pisar a planta dos pés, onde a Ana, onde a Clarinha for, Senhor Deus, que os teus anjos a acompanhem, dando proteção, Senhor Deus. Abençoa, derrama os teus espíritos sobre a vida deles, ó Pai, que eles continuem sendo canal de bênçãos, ó Pai, para tantas famílias. Toma a vida deles nas tuas mãos, a missão, meu dom. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem muito a fazer ainda na vida deles, ó Pai. Nós abençoamos eles como igreja e declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome santo de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da igreja diga amém. 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 Queridos, antes de ir embora, tem mais ali um bolinho, tem uma canjica. Já é prévia da nossa festa da roça. Mês que vem tem a nossa festa da roça, amém? Quem não participou da nossa festa da roça, participe, que é bênção, irmão. É muita comida, vai ter touro mecânico, vai ser bênção. Igreja gosta de se divertir, né? Crente também se diverte, né, irmãos? Aleluia. Então não vai embora, toma uma canjica, toma um bolinho, toma um café, amém? Tira suas mãos para cá. Com o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos que aguardam a volta de Cristo. Todos digam amém. Aperta a mão do seu irmão e diga: tenha uma semana abençoada.